Bem, hoje nós vamos iniciar nosso estudo sobre metabolismo de sais minerais e vamos começar com o nitrogênio. Bem, o nitrogênio tem a sua enorme importância, vamos ver qual é. Vamos ver as formas de assimilação de nitrogênio pelas plantas, né, o seu uso por elas no seu metabolismo e vamos comentar um pouquinho sobre alguns tipos de interações que as plantas apresentam para melhorar ou ser possível esse tipo de assimilação. Bem, o nitrogênio é inquestionável a sua necessidade, né, para a fisiologia da planta e de todos os organismos vivos. Ele é um componente importante estrutural de várias moléculas vitais, como os aminoácidos, né, que apresentam então pelo menos uma molécula de nitrogênio na sua estrutura. Também os componentes do DNA e RNA apresentam nitrogênio, né, nas suas estruturas. Também olha aqui, né, a quantidade de nitrogênio em uma adenina nos ácidos nucleicos, sendo então vital para a formação de toda o DNA e todas as proteínas presentes no corpo de uma planta ou de um organismo vivo qualquer. O nitrogênio ele se encontra em abundância na atmosfera, aproximadamente 70% do ar que a gente respira é composto de nitrogênio, mas ele é unido entre os dois átomos com uma tripla ligação. E essa ligação é extremamente forte e estável, a ponto de ser bastante difícil de ser quebrada para que esse nitrogênio se incorpore a outros compostos orgânicos. Então, o nitrogênio atmosférico está disponível, não há limitações alguma, e ele pode entrar dentro do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, então, através de fixação atmosférica, que é através da atuação da camada de ozônio, que são compostos muito reativos, de raios, relâmpagos, que podem tornar disponíveis esse nitrogênio. Pela fixação biológica, que é o que nos interessa mais hoje na aula, né, que são organismos que conseguem fixar esse nitrogênio, que sejam bactérias simbióticas ou organismos de vida livre, ou, né, então, classificadores de nitrogênio de vida livre, através da fixação biológica. E esse material agora fixado, né, esse nitrogênio fixado na forma de amônia, ele pode ser convertido no solo por micro-organismos na forma de nitrito e na forma de nitrato, que é a forma mais assimilável pelas plantas. Então está aqui, né, eles são mobilizados para a planta, ou eles podem ser imobilizados e ficar ali presos no solo. Essas raízes então vão absorver e vão incorporar esse nitrogênio na sua biomassa, que vai ser consumido e vai entrar dentro então da cadeia aí ecológica. Muito bem, então o nitrogênio ele pode entrar dessas várias formas. Um dos processos atualmente que tem entrado bastante nitrogênio dentro da atmosfera terrestre é através da fixação industrial. Então, as indústrias fixam esse nitrogênio na atmosfera para produzir os compostos nitrogenados, que são os adubos químicos utilizados em todo tipo de plantação. Então, a fixação industrial não pode ser desconsiderada porque, de fato, tem contribuído bastante para a entrada do nitrogênio atmosférico nos sistemas biológicos. Bem, esse nitrato é a forma mais assimilável pela planta, ele está disponível porque essas bactérias do solo fixaram o nitrogênio atmosférico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele é absorvido então, pelas raízes, ele tem um cotransportador, apresentam cotransportadores que vão transportar esse nitrato para dentro dessas células. E nós podemos dividir a assimilação do nitrato em duas etapas. A primeira é a redução do nitrato a nitrito pela enzima nitrato redutase, que é o que nós vamos fazer na aula prática. Então o nitrato está aqui, o nitrato NO3-, juntamente com o gasto de energia e com o consumo de elétrons, ele é reduzido a nitrito, NO2-, pela ação da nitrato redutase. Então, a enzima que está fazendo esse processo é a nitrato redutase presente nas raízes da planta. Não somente nas raízes, mas nesse caso ela acabou de ser assimilado. A segunda etapa, esse nitrito ele vai ser reduzido a amônio. Esse amônio, então está aqui a reação, o nitrito, NO2-, vai ser reduzido a amônio, exatamente com a doação dos elétrons da ferridoxina redutase, lá da fotossíntese que nós vimos, essa proteína importante, e a enzima que vai fazer esse processo é a nitrito redutase. O nitrito é altamente reativo e ele é transportado então para os plastos, no caso da folha, e dos plastígios, no caso de raiz, e lá onde acontece essa reação da nitrito redutase, convertendo o nitrito em amônia, com gasto de energia, e os elétrons vêm da ferridoxina. Esse amônio ele tem uma certa toxicidade, ele precisa ser imediatamente assimilado a aminoácidos e a principal rota de assimilação desse amônio aos aminoácidos é a glutamina sintetase e o glutamato sintetase. Então a glutamina sintetase ela hidrolisa o ATP
e cátions bivalentes, como o caso de magnésio, manganês e cobalto, como cofatores. A glutamina sintetase está presente no citoplasma e nos plastígios de raízes e cloroplasto na parte aérea. E ela vai incorporar então esse amônio que acabou de ser reduzido a partir do nitrito no glutamato, produzindo então uma molécula agora de glutamina. Tá? Então a glutamina sintetase vai então incorporar esse amônio para que ele é tóxico, não pode ficar no citoplasma de forma livre, e aí incorporar agora na glutamina. Então vejamos, esse esqueminha é muito ilustrativo porque a gente viaja dentro da célula para ver o que está acontecendo em cada uma dessas etapas. Então veja, o nitrato absorvido pela planta, né? Então, convertido pela nitrato redutase, ele é reduzido pela nitrato redutase a nitrito. Esse nitrito é extremamente tóxico, não pode ficar no citoplasma, ele vai para dentro dos plastídeos, onde a nitrito redutase vai reduzir o nitrito em amônia. E esse amônio vai ser incorporado agora no glutamato pela glutamina sintetase juntamente com o glutamato, formando agora uma molécula de glutamina. E a glutamato sintase vai então, a partir da molécula de glutamina, produzir duas moléculas de glutamato, uma que volta para regenerar o ciclo e a outra que sai, né, dos plastos do glutamato, levando consigo o nitrogênio que foi fixado. E aí esse material agora, via glutamina sintetase lá no citoplasma, né, esse a gente estava dentro do plastídeo, lá no citoplasma, a glutamina sintetase pode converter novamente o glutamato em glutamina, incorporando mais uma molécula de amônia, mais um íon, e essa glutamina exporta então para outras células, levando consigo o nitrogênio que foi fixado pela planta. Então esse é o esquema geral da assimilação do nitrato pelas plantas, onde é incorporado agora na glutamina e ele pode ser usado para a produção de outros aminoácidos. Né? Então, o glutamato e a glutamina são duas formas de exportação. Então, a transaminação é a transferência então, desse nitrogênio que for fixado para produzir os outros aminoácidos, né? Os outros 20 aminoácidos básicos. As enzimas que fazem essa transferência nós chamamos de aminotransferase. Né? Então, está aqui as aminotransferases que vão transferir esse nitrogênio para outras plantas. Então, aqui tem um exemplo para outros aminoácidos, perdão. Então, aqui nós temos um exemplo do glutamato, trazendo consigo o nitrogênio que foi fixado, e o oxalacetato, via aspartato aminotransferase, transfere esse nitrogênio para formar quem? O aspartato. Então, aqui nós temos um novo aminoácido que acabou de ser formado, via a transaminação desse nitrogênio para a formação de um outro aminoácido, e as enzimas chamam, então, aminotransferase. Ela pode acontecer em várias partes das células e assim por diante. E aí, da produção dos diversos tipos de aminoácidos a partir de esqueletos carbônicos básicos, né? Como o caso aqui, piruvato, vai dar origem à alanina, leucina e a valina, né? Os aminoácidos aqui aromáticos a partir do oxalacetato, que produz aspartato, que por sua vez é precursor da formação da lisina, metionina e tirosina e assim por diante. Bem, a fixação biológica, que é então o que chama mais a atenção dessa questão da importância do nitrogênio e desses micro-organismos, nós temos a fixação feita por organismos que têm simbiose com outros e organismos de vida livre. Né? Então, os organismos simbióticos, nós temos aqui a associação com leguminosas, que é o mais conhecido de todos, né? E aqui alguns gêneros de bactéria, inclusive o Rhizobium, que faz esse tipo de associação. E aí nós temos, inclusive, associações com cianobactérias, né? No caso de anebaena, que tem esse tipo de associação com bactérias com pteridófitos aquáticos, que eu vou comentar rapidamente daqui a pouquinho. E as bactérias de vida livre, nós temos aqui as cianobactérias, que também apresentam essa fixação de nitrogênio e são de vida livre, né? Então, nós temos aqui algumas bactérias aeróbicas e anaeróbicas e facultativas, que apresentam também essas propriedades de fixação de nitrogênio e são de vida livre no solo. Elas não estão interagindo com nenhum outro organismo. Então, a formação dos nódulos em leguminosas, né, onde nós temos aqui o Rhizobium se desenvolvendo nesse nódulo. Aqui nós temos a pteridófita aquática, né, a azola, e dentro das suas folhas, as cianobactérias que fazem essa fixação do nitrogênio. Aqui com detalhe a célula que faz essa fixação do nitrogênio. E aqui uma plantação de arroz, onde essas pteridófitas são cultivadas para que aumente a entrada de nitrogênio nessas plantações, graças a essa associação simbiótica com essas cianobactérias. Então, o heterocito é a célula onde acontece essa fixação de nitrogênio dentro das cianobactérias, porque é uma célula que tem ausência de oxigênio. A enzima que faz essa fixação, que é a enzima chamada nitrogenase, ela é inativada na presença de oxigênio. Então, não pode acontecer numa célula que fotossintetiza, por exemplo.
né? Então é uma célula especializada, heterocício, parede extremamente espessa, que evita com que haja então o contato com o oxigênio e a inativação dessas enzimas. Né? Tanto que dentro desses nódulos apresentam o que nós chamamos de leg-hemoglobina, que são proteínas que levam o oxigênio para a respiração dessas células, mas não deixam eles livres no citoplasma, evitando assim com que essa enzima seja inativada. Né? Então, se você pegar um nódulo e fizer um corte, você vai observar que ele tem uma coloração rosada, avermelhada pela presença dessas proteínas. Aqui mais um detalhe de nódulos presentes em raízes de feijoeiros, e dentro desses nódulos ali, milhares de bactérias fazendo essa fixação do nitrogênio. Esse nódulo é formado porque essas bactérias elas entram através dos pelos radiculares, cria-se um canal de infecção, onde essas bactérias vão proliferando ao longo dessa migração e assim formando os nódulos. Como que as bactérias acham, né, as raízes para fazer essa associação? É através de sinalizadores que essas plantas liberam, que são os flavonoides, e betaínas, que sinalizam para as bactérias a presença dessas raízes que permitem esse tipo de associação simbiótica. Então, como eu comentei com vocês, a enzima que faz esse processo é a nitrogenase, né? Também com elétrons vindo da ferridoxina reduzida. Ela tem duas subunidades, uma com ferro e a outra com ferro e molibdênio, que transfere esses elétrons para o nitrogênio atmosférico para a produção então de amônia. Tá? Essa amônia então pode ser agora incorporada em outros compostos nitrogenados importantes para a planta. Mas vejam que o gasto energético é alto, para cada átomo de nitrogênio fixado, são gastos 16 ATPs para esse processo da fixação. Então aqui novamente um detalhe da nitrogenase, os elétrons oriundos da ferridoxina, com gasto de energia, são transferidos então pelas subunidades ferro-proteína e ferro-molibdênio-proteína, levando então ao átomo de nitrogênio e a ser reduzido a amônia. Então esse processo de redução, essa amônia agora pode ser assimilada pela planta. Aqui só um esqueminha, né, mostrando essa fábrica de fato. A nitrogenase é uma máquina muito importante, porque consome muita energia, oriundo do elétron lá da ferridoxina, para combinar com a produção da amônia, quebrando, né, essa tripla ligação do nitrogênio atmosférico e tornando a forma mais assimilável. Bem, então, com relação à fixação de nitrogênio por bactérias de vida livre, nós temos aqui dois gêneros importantes, que são as nitrosomonas e nitrobacters. As nitrosomonas transformam amônio em nitrito e as nitrobacters transformam esse nitrito em nitrato, que é uma das formas de formas assimiláveis de nitrogênio pelas plantas que não têm interações simbióticas. E por fim, nós temos aqui esse slide comparando como a estratégia de aquisição do nitrogênio em duas plantas que têm nódulos e que não têm nódulos. Então, veja, aqui não é nodulada, de fato, a forma mais assimilável do nitrogênio ou é na forma de nitrato ou na forma de amônia, que é incorporado diretamente nos aminoácidos, ou nitrato, que passa por todas aquelas etapas que nós já falamos e converte então a formação dos aminoácidos. Ou esse nitrato pode ser transportado para as folhas e lá nas folhas ser incorporado agora na produção de aminoácidos e outros compostos nitrogenados. Agora, as plantas que já apresentam interação simbiótica, olha aqui, ó, a matéria-prima, que não falta, né? É abundância no gás, na parte gasosa do solo. Então, esse nitrogênio, via a ação da nitrogenase, converte então esse nitrogênio em amônia. Essa amônia é incorporada então numa glutamina, que dá origem a vários ureídeos e amidas, que são as principais formas de transporte desse nitrogênio através do corpo da planta e são levados para a parte aérea, onde é o nitrogênio necessário para a produção de todos os aminoácidos. Então, de fato, essa interação simbiótica, a formação dos nódulos e a presença dessas bactérias que têm nitrogenase, favorece muito, né, essa etapa da fixação de nitrogênio, esse elemento tão importante, né, não é um elemento mineral porque ele não é fruto da degradação de rocha, mas é um elemento vital e importantíssimo para a manutenção da vida como a gente conhece. Bem, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.